Para você que tem aquela porta que vive batendo, ou então que você vai costurar e nunca sabe onde estão as suas agulhas e seus alfinetes, então eu tenho uma solução. Gente da arte de toda parte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ateliê Val Moreira. E para quem não me conhece, eu sou a Val e este é o meu canal. E hoje eu trago uma ideia muito legal para você que tem aquela porta que vive batendo, ou então que você vai costurar e nunca sabe onde estão as suas agulhas e seus alfinetes. Então eu tenho uma solução, é um peso de porta muito fofo e um agulheiro, tá certo? No formato de galinha, muito lindinho. Tem uma sugestão pro Dia das Mães que vem chegando, tá certo? Vem comigo, vamos lá no passo a passo que tá muito incrível. Vamos fazer? Aqui eu vou começar recortando esse desenho, né? O molde. A gente vai recortar todo ele. Vamos desmembrar em todas as partes. A crista, o bico, depois eu vou cortar a asinha também e a barbelinha dela. E aí, molde recortado, tudo separadinho, a gente vai pro tecido. Aqui eu pensei que tava gravando e não tava, então, mas é assim, dois retângulos de tecido estampado e dois lisos para fazer a cabeça. Então, corto uma lateral aqui, um canto dele e costura. E aí eu venho com o molde, posiciono em cima desse tecido e risco onde será a cabeça para ficar nessa parte lisa do tecido, certo? Pode fazer todo estampado também? Pode, mas eu prefiro fazer assim a cabecinha dela na parte lisa do tecido. E procurar sempre um tecido assim que tenha, né, uma composição legal, de um tom sobre tom, para poder ficar bem interessante aqui a estampa. E agora a gente coloca o alfinete, deixa o tecido no avesso, direito com direito, e vamos para a máquina para costurar em cima do risco. Então a gente passa a costura por cima do risco, não saindo fora do risco, faz todas as curvinhas, tudo direitinho, certo? E se você tá gostando do vídeo, já gostou da ideia da galinha aí, você, por favor, deixa seu joinha, compartilha aí com as suas amigas, com seus amigos que gostam de trabalhos manuais, que costura, né? Porque além de um peso de porta, pode ser um alfineteiro, um agulheiro, para estar auxiliando aí em cima da mesa a hora que a gente tá trabalhando com costura, certo? Então, agora aqui eu continuo aqui na parte parte de trás, tá finalizando e pronto. Agora a gente já vai para recortar a peça. Aí eu tô usando a tesoura de picote para não desfiar muito. E agora eu vou desvirar a peça pro lado do direito. E olha só, já tá tomando um formato aqui o corpo da galinha. Aí usa a tesoura para ajudar a virar aí os cantinhos, assenta bem as costuras. Se tiver um ferro de passar também aí fácil, o meu tá muito difícil de buscar agora, eu vou fazer assim mesmo na mão, mas se você tiver um ferro de passar aí, você pode estar passando e assentando bem essa costura para continuar. Agora falta o bico, a crista e a barbelinha dela, e a asa eu vou recortar daqui também do molde. Então, aqui já tá tudo riscado, todo costurado, tudo certinho, vou recortar novamente. Agora, atenção, nessa parte assim, nessas partes menores, que tem mais detalhes arredondados, a gente vai fazer uns piques, assim, com a tesoura, para poder estar auxiliando na hora da gente virar. Porque para não ficar repuxada, sabe, a costura ali naquelas entradas assim que faz na hora de desvirar o tecido, pode ser que fique enrugado. Então aqui com a parte pequena, então aí a gente usa aqui o cabo do pincel para estar ajudando aqui a acertar tudo direitinho. Tomar cuidado para não apertar muito, porque pode arrebentar a linha que costurou, daí fica aberto. Então, com cuidado, a gente vai usando o cabo do pincel. Então, agora as asas a gente também recorta. E também dá os piques aí necessários aonde for mais arredondado. Então, agora coloca as duas asas, uma de frente para a outra, como vai ficar na peça.
Cuidado para não cortar a peça. Aqui eu fechei a asa toda e tô fazendo a abertura depois com a tesoura para tá desvirando e enchendo, tá? E posiciona a asa para vocês cortarem, para fazer essa abertura uma de frente com a outra, como vai ficar na peça. Porque se vocês não tomarem cuidado, a peça fica as duas do mesmo lado, então vai ficar com a abertura para fora, então não fica legal. Então agora a gente vai pro bico, né? Coloca o molde aqui, risca, costura e recorta. E aí a gente desvira também, pega o cabinho do pincel, ajuda também. E aí você vê o tamanho, pode cortar e deixar no tamanho que você quer que fique o biquinho dela. Certo? Não vou colocar barbela porque eu acho que vai ficar mais bonitinho sem barbela. Agora a gente vai pro enchimento. O enchimento é pouquinho que vai usar para as asas, só para dar um pequeno volume, para não ficar muito murchinha. Então a gente vai colocar um pouquinho só de enchimento. Se encher muito, ela vai ficar muito com a asa aberta, então não é legal. Bom, depende, né? Se você quiser que ela fique com a asa bem abertinha, for uma galinha choca que esteja com a asa aberta, então aí pode deixar com a asa aberta, se for a sua intenção for essa. Cada um faz a galinha que imagina, né? Então aqui, tô terminando aqui a outra asa. E agora a gente vai para o enchimento. Aqui o biquinho também, já coloquei o enchimento no biquinho, bem pouquinho. E agora a gente vai encher, principalmente a gente vai colocar muito enchimento na parte da cabecinha dela e na parte do rabinho, que são as partes que vão ficar em pezinha, bem firme tem que ser, tá bom? Então a gente vai colocar bastante enchimento, aperta bem e vai acertando direitinho nas costuras, deixa bem firme mesmo, tá bom? E o que você tá achando aqui da minha galinha? Será que vai ficar legal? Eu fiz 6 galinhas dessas, será que eu vou conseguir vender? O que vocês acham? Olha só, mais um pouquinho de enchimento agora no meio do corpinho. E agora eu vou pegar uma sacolinha plástica, vou pegar umas 3 xícaras mais ou menos de areia, amarro bem a sacolinha, aperto direitinho e dobro a sacolinha novamente para ela ficar um pouco mais resistente. Acerto, experimento aqui dentro da galinha, deu certo. Agora a gente vai passar uma costura em volta, toda a volta aqui na abertura de baixo, pra gente tá fechando e terminando aqui, finalizando o corpinho dela. Então a gente passa uma costura tipo fuxico, né? Fazendo um chuleado. Aqui tira o excesso, corta o excesso da sacolinha. E vamos colocar aqui na parte de dentro. Pega um papelão no formato do fundo dela e vamos aqui puxar essa linha. Se tiver meio magrinha, pode colocar um pouquinho mais de enchimento. A minha eu achei que precisava. Um pouquinho mais de enchimento para ela ficar mais gordinha, mais certinha. E agora é a hora que você vai puxar essa linha e dar mais o formato. Deixar ela bem firme para poder, né, dar o formatinho do corpo certinho. E passar toda essa costura aí, esse trançado de linha embaixo dela para estar segurando esse papelão no fundo dela. E depois tem mais um acabamento em cima desse papelão. Agora acerta o corpinho dela, bem bonitinho. E agora a gente vai colar as asas. Então a gente vai passar cola quente na onde foi feita a abertura da asa e cola no corpinho da galinha. Segura um pouquinho. Aqui também eu passei esses pespontos aqui em volta da asa para dar um detalhe. Certo? Segura assim com as duas mãos, na mesma altura, na mesma direção, para ficar as duas asinhas iguais. Certo? E agora eu vou fazer um acabamento aqui no fundo, né? Para tampar esse acabamento que foi dado antes. Então, eu corto o mesmo pedaço de papelão e aí colo num tecido. Aperta bem, né? Para colar. E aí vou dando esses piques aqui com a tesoura em volta para poder tá virando esse pano, dobrando ele e colando novamente. Olha só, bem simples de fazer, é gostoso de fazer, super rapidinho. E é um acabamento que fica super bonitinho, né?
Então a gente faz isso na volta toda. Tá pronto o fundo, agora passa a cola quente e gruda na parte de baixo aqui, e já coloca ela de pezinho em cima. Agora a gente passa a cola quente na crista, não fecha a parte de baixo da crista, deixa ela aberta, passa a cola quente por dentro no enchimento dela e coloca na cabecinha e segura. Depois a gente vem com a agulha linha dando uma costura em volta dessa crista para tá assentando mais ela na cabeça da galinha. Passa a cola quente no biquinho, esse não precisa costurar, só com a cola quente mesmo ele já fixa bem. E agora eu venho com um agulhão, né, uma agulha bem grande, linha e 2 botões para colocar aqui nas asinhas. Dá uma repuxada para ficar bem afundadinho o botão e vou usar também agora 2 alfinetes para marcar onde serão os olhinhos. Aí eu marco direitinho, vejo a altura, tudo certinho. Se eu gostar, se eu quero posicionar melhor, e aí o alfinete proporciona essa possibilidade de estar mudando. E aí você passa a cola no olhinho e coloca onde está o alfinete. Bem simples, bem fácil de fazer, para não ter perigo de ficar um olhinho para baixo e outro para cima. Na mesma altura, belezinha, olha só que simpática que ficou nossa galinha. E agora a gente vai fazer um acabamento aqui na parte de baixo da galinha. Olha só que linda, gente. Eu tô apaixonada por essa galinha. Aqui, ó, com os alfinetes, as agulhas, já prontinha aqui para me ajudar aqui nas minhas costuras. Vai ficar em cima da minha mesa. E pode fazer peso de porta também, pode fazer agulheiro e o que mais a sua imaginação quiser. E agora eu vou fazer um acabamento aqui nessa parte de baixo, que tô achando que não tá legal. Então eu vou colar com a cola quente uma passamanaria para fazer esse acabamentinho aí, né? Que essa galinha, ela não tem perninha, como se estivesse deitada no ninho. Então, olha só que belezinha. Se você quiser fazer um ninho também para ela com ráfia, juta, ou até mesmo palha, se você for fazer com peso de porta, você pode fazer um ninhozinho para ela também, com algum outro material aí, alguma fibra natural aí que você tenha, pode estar colando em volta dela aí para fazer como se fosse um ninho para ela. Aqui eu vou terminando já de colar a passamanaria. Essa passamanaria, se você não tiver uma igual essa, você pode colar uma fita, um cordãozinho, uma trança de lã, alguma coisa assim. E essa foi nossa ideia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau!